Aleluia. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus esteja sobre a sua vida. Estou muito feliz de estar aqui. Agradecer a confiança, agradecer o convite que nos foi dado. Não é fácil dividir púlpito. E agradeço a Deus por estar entre irmãos. Porque nós servimos a um Deus. Eu acho que nunca foi um tempo tão oportuno de nós vivermos uma união entre denominações, porque igrejas não são concorrentes, pastores não são rivais, e nós servimos a um só reino, a um só Deus. Quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, ele disse assim: quando orarem, orem assim: Pai nosso, reino nosso, perdão nosso, tudo é nosso, Ele é o nosso Deus, por isso servimos a um Deus. Estou feliz aqui estar entre irmãos. Como a Priscila disse, estou ali agora apenas pastoreando as ovelhas do Senhor Jesus, do sumo pastor. Ovelhas não são nossas, ovelhas são de Jesus, são de Deus. Nós estamos pastoreando, estou ali como pastor, numa linda obra. A igreja esse ano completa 30 anos, fiquei feliz de ver irmãos ali falando que estavam ali no início, no dia da inauguração, foi isso? Meu pai que começou essa obra há 30 anos atrás, hoje já está aí, foi recolhido pelo Senhor. Nós estamos ali agora nesse desafio, nessa obra, de continuar esse legado e a pastorear as ovelhas do Senhor Jesus. Quantos estão com expectativas diante da palavra do Senhor? Digam amém. Estou aqui feliz, eu estou aqui com minha esposa, a pastora Bia, a Manu, a Heleninha que já foi ali na escolinha. Estou entre irmãos. Irmão, e hoje me foi confiado aqui a falar sobre o desafio do novo. E eu quero falar sobre um homem que foi convidado a viver um grande desafio, de uma estação nova, de uma dificuldade nova, porque todo mundo aqui sabe que para que nós possamos acessar algo novo, nesse gap aí entre o novo, nesse trecho tem desafio. É confortável o desafio? Nem sempre. Mas o resultado é bom. E eu quero falar hoje sobre um homem que viveu um grande desafio numa grande crise. E eu quero encorajá-lo e lembrá-lo, se talvez a crise está fazendo você se esquecer, que há um Deus que nos sustenta. E eu convido você a abrir a Bíblia comigo, lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Mano, não liga não, eu sou meio agitado, tá? Eu começo quietinho assim, mas não se assuste. Respeite a minha essência. E é assim que a gente deve ser, né? Deve ser como Deus aí nos confiou. Ser fiel à nossa essência. Quem encontrou Juízes capítulo 6, versículo 11, dá um amém bem forte. Quem não encontrou, diga: estou chegando. Tem alguém chegando? Então vamos ler a palavra do Senhor. Olha o que diz esse texto. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então, eu gosto da Bíblia. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. E Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso, e onde estão as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram e lhe disseram? O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa sua força, você que tem livre de Israel das suas mãos, e você tem livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que estou enviando você somente até aqui?
Aplauda o Senhor e feche a sua Bíblia. Aleluia. Viver o novo é desafiador. Acessar o novo é desafiador. Como eu disse, como eu perguntei, muitos de nós talvez não viveríamos certos desafios que o próprio Deus permite que nós possamos viver. Quem aqui gosta de conforto? Quem aqui gosta de tranquilidade? Eu acredito que todo mundo. E existem fases como essa que Gideão e o povo de Deus viveu, fases que são um convite meio que obrigatório. É como o próprio Deus nos convida a perder o chão. Quem aqui já vivenciou desafios, fases, crises, sabe que nas nossas vidas nós não recebemos muitas vezes a opção de ter uma dificuldade ou ter um problema ou não. A vida e Deus não pergunta, não toca no seu WhatsApp, e aí filho, está pronto para uma guerra essa semana? Não. Deus simplesmente vem com desafio, muitas vezes Ele oculta o processo, porque se muitas vezes Ele revelasse o processo, a gente nem sairia de casa, a gente nem começava, nem começava aquilo que tem para fazer. Mas, obrigado, eu vou te ajudar. Obrigado, viu? Depois você me dá um EB100. E aqui Israel estava vivendo uma grande crise. E é claro que nas crises é muito comum o quê? A nós tendermos a criar um arco temporal, todo mundo comigo, um arco temporal onde a gente acha, toda prova, toda dificuldade tem um começo, um meio e um final. E a gente cria como se fosse um arco temporal e a gente tende, desde pequenininho, a ter uma natureza que quer o quê? Fugir de lugares desconfortáveis. Por que não? Pessoas desconfortáveis, situações desconfortáveis. Mas muitas vezes o próprio Deus nos leva a viver a esse novo, a esse desafio, porque em situações adversas nós não sairíamos do lugar em que nós estamos e nem buscaríamos a Deus como deveríamos buscar. Israel aqui está vivendo uma grande crise, uma crise aguda que já se estende por 7 anos, só para te contextualizar. É como se você na sua vida perdesse praticamente tudo. Já imaginou? Israel estava vivendo um assombro a ponto de o gado foi levado, o cabrito foi levado, o bode foi levado, o ouro foi levado, a prata foi levada, a essência foi levada, a mirra foi levada, os tecidos e as púrpuras foram levados, não tinha absolutamente nada, o inimigo vinha e já roubava tudo, a ponto de no capítulo em que nós lemos, e especificamente no versículo que lemos também, de até a novidade da terra ser levada também. Ou seja, Israel não vivia só uma crise de ausência de recursos, mas Israel também vivia uma crise a ponto de tudo aquilo que ele plantava, o inimigo vinha e roubava. Ou seja, Israel estava vivendo um tempo de só se entregar, mas não poder desfrutar daquilo que trabalhou. Israel só vivia um tempo de plantio, mas não de colheita. Você já passou por essa fase? Uma fase essa que você se entrega em uma relação e só recebe indiferença, se entrega num trabalho e não recebe reconhecimento, se entrega em uma fase, se experimenta em uma novidade, entra em alguma coisa e parece, irmão, que tudo que a gente faz é em vão, nada chega na nossa mão. É aquela fase que você ajuda todo mundo a lavar a mão, quando chega na sua hora a água acaba. Você já viveu isso? A ideia é essa. Agora pense, aquilo que eles plantavam, o inimigo vinha e também estava roubando a novidade da terra. E quando eu lia esse texto e pedia a Deus a sondar o meu coração para que eu entregasse uma palavra, nesse dia que nós estamos aqui, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: diga à minha igreja que no ano de 2025 não será um ano de esforço sem recompensa. Todos vocês viverão o novo de Deus na sua vida, na sua família, na sua trajetória, na sua casa. Todos os desafios que Deus te confiar a viver serão recompensados.
o novo de Deus. Será um ano de colheita, mas para viver a colheita é necessário aceitar o desafio. O desafio. Olha o cenário. Eles vinham e levavam até aquilo que eles plantavam. E tem hora, irmão, tem hora. E eu quero deixar isso bem claro. Tem hora que parece. E eu quero enfatizar essa palavra porque parece. E tudo que parece, nem tudo que parece é. Tem hora que parece que o inimigo aparece mais do que Deus. É assim ou não é? Tem semana que parece que o inimigo se materializa em problemas, em notícias, em dificuldades. E no meio dessa crise toda, no meio desse desafio todo, a nossa alma grita: onde está o Senhor? Cadê Deus nessa hora? Parece que tudo corrobora para que o inimigo apareça, as lutas apareçam, os desafios apareçam. Mais do que a solução, mais do que Deus, mais do que ali a estratégia, o destino, o apontamento de dias melhores, a projeção de dias melhores. Mas só parece. É aquela coisa de você estar assim, e tem hora que parece que tem mais problema do que solução, mais problema do que conquista. Mas eu enfatizei bem com vocês, que nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Cuidado. Sabe, se você reparar um pouquinho, se você tiver um pouquinho de curiosidade sobre as Escrituras Sagradas, você vai ver que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, há exemplares bíblicos que têm ainda 4 páginas em branco. Talvez a sua Bíblia é assim, ou talvez não, mas isso é denominado na teologia como período interbíblico. Sabe o que significa isso? O silêncio de Deus. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, há um período onde 400 anos não há voz profética. Deus não se manifestou com nenhuma palavra. Mas nem tudo que parece é. Porque quando nós ouvimos isso, nós achamos: puxa, Deus ficou em silêncio. Mas não se confunda, não se distraia, porque não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando. Talvez Deus está em silêncio na sua vida, mas isso não significa que Ele não está trabalhando em você, como o oleiro trabalha em um vaso. Que Ele não está trabalhando nessa fase, nesse desafio, como um oleiro trabalha no vaso. Eu me lembro de Ezequiel 37, e Ezequiel 37, se a gente for ler e a gente for bem ali específico e parar na leitura do texto, nós vamos ler: e veio sobre mim o Espírito do Senhor, e me levou, e não só levou, e me deixou no meio de um vale de ossos secos. Opa, e de repente, esses 2 verbos, levar e deixar, pulam da Bíblia e parece que fazem morada, puxam uma cadeira de dúvida e indecisão na minha cabeça. Espera aí, Deus leva e abandona? Deus leva e deixa? Mas o verbo aqui é deixar. Quem disse que deixar é abandonar? Quem aqui tem filho? Dê um sinal com a sua mão. Quem aqui tem neto? Você já levou ou deixou o seu filho ou seu neto na escola? Quando você deixou ou levou o seu filho na escola, você o deixou para um tempo de aprendizado. Ei, você que está no meio desse deserto, no meio desse desafio, saiba, Deus apenas o deixou para um tempo de aprendizado. E como nós que buscamos o nosso filho ao entardecer, Ele vai retirar na hora certa, quando você aprender toda a lição. Eu quero materializar isso rapidinho, para que você entenda. Eu não gosto muito disso, eu não gosto de ficar pedindo coisas, mas só para exemplificar um negócio. Será que você pode colocar a mão sobre o ombro de quem está do seu lado? Coloca a mão rapidinho. Diga assim para essa pessoa: eu estou aqui. Agora tira rapidinho. Diga: eu continuo aqui. Está vendo? Mesmo que você não sinta, Deus está. Mesmo que você não perceba, Ele está aí. Você não precisa sentir, você não precisa ver, você não depende de sensações. Deus é. Ele está. Ele está. Ele está trabalhando. E com Gideão não foi diferente. Ele está lá. Gideão, a Bíblia diz que ele está malhando o
trigo no lagar. Ele pega o trigo, coloca no lagar. O lagar era um tanque de amassar uvas. E ele está lá, malhando o trigo do lagar, a fim de salvá-los dos midianitas, do inimigo. E aí eu fico pensando, puxa, Gideão está lá, com medo, porque o desafio parece que impulsiona em nossos corações uma ansiedade tamanha, um medo tamanho, que a gente parece que trabalha com medo, vive com medo, se relaciona com medo, entra na igreja com medo, se propõe a viver novas fases com medo. Imagina Gideão lá, a ansiedade, peraí, levaram tudo, levaram isso, levaram aquilo, só minha sogra que não levaram tanta coisa, mas elas deixaram, levaram tanta coisa, e Gideão está lá, escondendo o trigo no lagar, para que os midianitas então não levassem. Imagina o medo de Gideão, imagina a ansiedade de Gideão. Eu posso dividir uma história com vocês, é rapidinho. Teve uma vez que eu estava com minha família e nós fomos conhecer o lado mineiro da família da minha esposa. Aí, uma pausa dramática para a água. Aí, olha o que aconteceu. A gente roça, irmão. A gente ama mato, ama essa ideia. E a gente foi na roça, então andando. Chegou lá, o Waze não funciona. Parece o Shrek, um lugar tão distante. Chegou lá, a gente entrou por um caminho onde só tinha uma porteira. Só uma porteira. E aí, todo mundo, a família avisando, não, pode entrar aí pela porteira, e depois vocês dão a volta e não sei o que lá, só que o carro não acessava. Então veio a brilhante ideia da minha mulher, vamos pular a porteira. Aí eu olhei para ela, olhei para mim, falei, puxa, então faz o seguinte. Eu, como um bom homem, falei assim, vai você na frente. Pula a esposa, pula a porteira. Pega a filha mais velha, pula filha. Eu e a outra neguinha, a gente falou, não é legal pular a porteira. Falei, filha, eu vou te ensinar um negócio. Nisso já tinha um cachorro se aproximando. Quando a Bia pulou, o cachorro abaixou as orelhinhas, ficou assim. Quando a minha outra filha pulou, ele ficou assim. Quando eu falei assim para minha outra filha, Helena, com a gente é diferente, fica aqui. Quando eu fui pular, irmão, quando eu coloquei a minha primeira perna ali, sabe quando o cachorro está a orelhinha baixa e daqui a pouco ele levanta? Irmão, dito e feito. Com elas o cachorro veio abanando o rabo. Quando eu pulei, o cachorro armou. Aí eu falei, meu Deus, um cachorro racista. Aí eu falei assim, não pula, Helena. Aí eu falei, espera. Aí eles falaram assim, ele não morde. E ele veio correr na minha direção. Eu falei, como é o nome dele? Ele gritou, Chacina. Aí, é sério. Aí eu fui lá e pulei de novo e o cachorro, rau, 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 rau. Aí eu falei, por que o nome dele é Chacina? Ele falou, não, porque um dia tinha umas galinhas e ele matou todas. Dito e feito, ele falou, realmente, com você ele ia te morder. Eu falei, não sei por quê. Eu pulando um muro. Agora, pense, irmão, o que gerou em mim aquilo? Gerou medo. Medo. Ponto. No dia seguinte, se eu andasse na fazenda e eu não visse o Chacina andando pelos arredores da chácara, o que eu ia sentir se eu soube que ele não me mordeu? Eu ia sentir medo? Não, eu ia sentir o quê? Ansiedade. Porque enquanto eu não via ele, eu ia ficar assim, será que ele está dormindo? Será que ele está se escondendo? Será que ele se converteu? Será que ele liberou perdão? Será que isso? Será que ele morreu? Porque ia me gerar ansiedade. Era assim que Gideão estava. Ele estava ali malhando o trigo no lagar, mas o medo e a ansiedade era tanta que ele trabalhava em cima de um medo, em cima de uma exposição, em cima de coisas que talvez não viram, e coisas que ainda não aconteceram. E eu quero dizer para você, não acredite em tudo que a sua mente dita para você. A nossa mente mente. Eu vou repetir, a nossa mente mente. Nem tudo que parece é mais importante do que a informação do que alguém disse, é do que quem disse aquilo. Porque mais importante do que alguém disse alguma coisa é quem disse. E eu estou dizendo aqui, não eu,
Mas a palavra do Senhor está dizendo, nós lemos juntos, eu quero encorajar sua fé nesse momento. A Bíblia diz que houve um tempo onde Gideão estava malhando o trigo no lagar, e quem aparece não é o inimigo, quem aparece não é o medo, quem aparece não é a ansiedade, quem aparece não é o adversário, quem aparece não é o perseguidor. A Bíblia diz, não eu, a Bíblia diz que quem aparece é o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Deus está segredando ao seu ouvido hoje, para que você não ouça a voz do medo e saiba, nos momentos de crise, nos momentos de ansiedade e nos desafios, quem vai se apresentar é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor se aparece. Porém o texto vai me trazer uma informação muito importante. Muito importante. Gideão estava lá malhando o trigo em um tanque de prensar uvas, a fim de esconder do inimigo. Por quê? Medo ou estratégia, entenda. Todas essas informações. E eu vou dizer como eu aprendi a ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, irmão, entenda um negócio. Olha o que o texto vai dizer. Gideão estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas, um lagar, a fim de escondê-lo do inimigo. E todas as vezes que você ler algum texto, e a Bíblia Sagrada for específica, ou especificar, ou nela você ver a especificação de pessoas, lugares e detalhes, Deus está querendo te revelar alguma coisa ali. Quando você vê no mesmo versículo, no mesmo capítulo, Deus revelando pessoas, lugares e detalhes, é porque Deus está querendo te revelar alguma coisa do processo que você vai viver, ou da lição que você pode entender. Porque Deus, trocando em miúdos, está querendo dizer: eu faço, apesar de pessoas, independente de geografias, e não dependo de detalhes. Eu sou Deus, e eu faço tudo aquilo que eu desejar. Veja, Gideão estava no lagar, só que Gideão estava fazendo numa eira, estava fazendo no lagar o que deveria se fazer numa eira, me desculpe. Gideão estava lá malhando trigo no lagar, só que se debulhava trigo em uma eira. O lagar era um tanque de prensar uvas, um lugar ali curtinho, que não era ventilado, calorento, apertado. A eira era um lugar ventilado, espaçoso, onde você pegava o trigo, se debulhava o trigo ali e se malhava ele. Só que Gideão pega o trigo e coloca num tanque de prensar uvas. Por quê? Porque ele estava escondendo. O que eu entendo com isso? O que eu aprendo com a Bíblia? Porque a Bíblia ensina, a Bíblia fala. Gideão e a crise, o desafio, tirou Gideão de um lugar tranquilo, espaçoso, confortável, ventilado, e colocou Gideão no sufoco. O que eu aprendo com Gideão e com a Bíblia? Sufoco não mata, sufoco te prepara. Sufoco não mata, mas sufoco te prepara. Deus está te ensinando aquilo que Paulo ensina: eu sei ter e não ter. Eu estou pronto para os desafios que Deus me comissionar a viver. Gideão estava lá, a Bíblia diz, malhando o trigo num tanque de amassar uva. Por quê? E eu estou correndo aqui. Por quê? Por que ele estava pegando o trigo e usando o lugar de amassar uva? Porque não tinha uva. Não tinha uva. Não tinha o vinho, mas tinha trigo. Não tinha uva, e a uva é a representação na Bíblia da alegria. Não tinha alegria, mas tinha trigo. Não tinha vinho, mas tinha trigo. Tem hora, irmão, que a crise e o desafio vai me fazer viver, e vai me ensinar a também não depender de alegria. Não dependa. A crise vai nos ensinar a também a ficar sem alegria. Sabe por quê? Porque mesmo sem alegria, o desafio do Senhor é para que você continue. Apesar da alegria, independente da alegria. Porque tem hora, porque esse é o evangelho verdadeiro, tem hora que vai faltar alegria sim.
Nós vivemos uma geração viciada em alegria. E quem é viciado em alegria, irmão, não aguenta o tranco do desafio. Porque no desafio muitas vezes falta alegria. Quem é viciado na alegria, na crise abandona o evangelho. Quem é viciado em alegria numa crise abandona processos, abandona desafios. Quem é viciado em alegria não vive aquilo que Deus determinou para que nós possamos viver. Deus quer muitas vezes que você aprenda a vivenciar e aprenda a conviver com a ausência da alegria também, com o silêncio de Deus também. Porque eu tenho uma métrica na minha vida: eu preciso, mas não dependo. Preciso, mas não dependo. Eu preciso de dinheiro, irmão, preciso de recursos, mas não dependo de dinheiro, eu dependo de Deus. Preciso de unção. Quem aqui não precisa de unção? Mas não dependo de sinais. Deus é mesmo eu sentindo, eu não sentindo. Eu não sou refém de arrepios. Eu sou dependente de Deus e da sua palavra. Preciso, mas não dependo. Preciso de muitas coisas. Nós precisamos de muitas coisas, mas depender é só de Deus. Eu estou aqui para te dizer que vai faltar alegria, irmão. Essa é a vida, é o pacote da vida, é a bagagem da vida. Vai faltar alegria em algum momento. E a pergunta que eu quero fazer para você: você está feliz com Jesus? Ou você é feliz com Jesus? Eu vou repetir: você está feliz com Jesus ou você é feliz com Jesus? Porque estar depende de uma condição, mas não. Quem é independente de ter ou não ter, independente de Deus fazer ou não fazer, Deus é o Senhor da minha história. Deus é Deus da minha vida. Tem hora que a gente acha que, não sei, parece que a gente é. Quem lembra aqui, quem é da geração da propaganda do Tang? Tem hora que a gente parece que a gente é o menininho do Tang, que a mãe toca um sininho e fala: Jaime, o menino está com sede. Aí o Jaime vai lá: irmão, não, deixa eu te falar um negócio. Deus é na nossa vida, e Deus não nos deve nada. Ele é. Igreja, irmão, não é restaurante, Bíblia não é cardápio, e Jesus não é garçom. Mas louvado seja Deus que numa terça-feira como essa, eu tenho aqui pessoas convictas de quem Deus é. Porque Deus veio não para, como a própria palavra diz, eu não sou o vinho da vida, eu sou o pão da vida. Jesus não morreu na cruz para nos fazer feliz. Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação. Esse é o desafio, é nos manter fiel, independente das porções, das convicções, da alegria. Porque tem hora que Ele opera, irmão, no silêncio. Tem hora que Deus opera na introspecção, no silêncio. E por que não? Na tristeza, na ausência da alegria. Porque quando estamos eufóricos, jubilosos, nós só queremos falar dos outros, contar alguma vitória, a gente fala para o outro, a gente fala do outro, a gente pontua o outro, porque a gente se arroga nos sobejos da vida. Mas irmão, pega a pior fase da sua vida, pega a crise da sua vida, e aí a gente vai ver que na ausência da alegria, que esse é o desafio para viver estações novas, suportar a ausência da alegria. Na ausência da alegria, a gente para de falar do outro para o outro e começa a fazer como o salmista. A gente começa a falar com a nossa alma. Quem lembra? Lá em Salmos 42, o salmista, nos seus conflitos, dizendo: por que te abates, ó minha alma? Ele está falando com a alma.
Ele parou de olhar para o outro, porque quando a gente às vezes vive esses desafios, a gente troca uma visão que procura culpados e adota uma visão que procura caminhos. E muitas vezes essa troca de visão que nos faz olhar para nós mesmos e entender que é muito mais aqui dentro. Eu dependo, não é o lugar, não é o emprego, não é a oportunidade, não é dinheiro, não é salário, é quem está sobre mim e dentro de mim. E a gente vai falar como o salmista fala: por que te abates, ó minha alma? E ele está lá preocupado: por que você está triste? Por que se perturbas dentro de mim? Aí parece que Deus fala ao seu ouvido dizendo, e ele começa a falar: espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. O desafio aqui é aprender a conviver com as pausas, o silêncio e a ausência da alegria, para que nós possamos viver e acessar estações novas. Agora tem uma informação muito importante: não tinha alegria, irmão, não tinha uva, mas a Bíblia diz que ele estava malhando trigo. Não tinha alegria, não tinha uva, não tinha o vinho, mas tinha trigo. O que faz? Com trigo se faz o quê? Se faz o pão. Com trigo quem aqui quer esse pão? Irmão, eu não sei você, mas um gordinho como eu, se eu estivesse passando na rua e o pastor gritando: quem aqui quer pão? E me convertia na hora. Pão, estou dentro. Não tinha alegria, mas tinha o pão. Até porque eu disse, Jesus não prometeu e não disse: eu sou o vinho da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Porque pode faltar tudo, irmão. Pode faltar dinheiro, pode faltar alegria, pode faltar oportunidades, pode faltar chances, mas a presença dele é garantida. Ele é o pão do seu sustento. E no desafio das estações novas, do viver o novo, eu quero te dizer, irmão, Ele é o teu sustento. Nesse ano, Ele é o sustento da tua casa, da tua família, do teu trabalho, dos teus sonhos, das suas metas, dos seus projetos. E esse mistério do pão é tão necessário. A Bíblia é tão perfeita, a Bíblia é irretocável. Porque se não tinha o vinho, não tinha alegria, mas tinha trigo, é porque tinha um sustento. E esse negócio do pão é tão sério, que quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, ele disse assim: quando orarem, ore assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Percebe? Pão nosso. Ele não é exclusivo dos judeus. Esse pão não é do rico. Esse pão não é só do pobre. Esse pão não é da elite também, nem das minorias. Esse pão não é de tal lugar ou não. Esse pão é nosso. Só não senta à mesa e se desfruta desse sustento quem não quer, porque o convite foi lançado. O pão é nosso. Ele é o nosso pão. Perceba que Jesus ensina os discípulos a orar. Ele disse: não peça dinheiro, não peça riqueza, não peça reconhecimento, não peça aprovação. Quando orarem, peçam pão. E o pão nosso de cada dia. Ele é o nosso sustento. E hoje, eu sei que nós sairemos com o sustento do pão. Um dia, um profeta disse: para mim acabou. Para mim deu, eu estou cansado, eu não quero mais essa coisa, para mim eu estou esgotado, eu quero parar, eu não quero mais. E aí eu começo a viajar e eu imagino Deus ouvindo isso, porque eu já pedi para parar, você talvez já pediu para parar, todos aqui pedimos um time para Deus. Falou: Deus, eu não aguento, dá um alívio, eu não quero mais viver isso. Eu nunca quis desistir de Deus, mas desistir de coisas, quem não quis? E eu encontrei pessoas que acreditaram em mim, que me deram novas chances, que investiram em mim, que me olharam como Jesus me olharia. E aí eu vejo Deus com essa mesma paciência, porque Deus tem paciência com as nossas estações,
com os desafios que nós não queremos viver. E hoje, parece que eu começo a entender que Deus está fazendo a mesma coisa que Deus fez com esse profeta. Quando esse profeta está lá chorando, lamentando, pedindo cabo da vida, Deus, eu consigo imaginar, e viaja comigo, Deus chamando um anjo, e Deus chama o anjo, vem cá, tem um profeta meu ali, que ele está querendo parar. Irmão, com todo respeito, anjo, tem anjo de recado, anjo de guerra, tem anjo está acostumado com guerra, anjo está acostumado com pancadaria, com porradaria. O anjo já falou, Senhor, eu estou pronto. Pegou a espada, pegou a lança, pegou o escudo. Estou viajando aqui no texto. Aí Deus falou assim, não, guarda a espada, guarda a lança, guarda o escudo. Hoje você não vai guerrear. Hoje eu quero que você pegue uma bandeja, coloque pão e água fresca, desce e alimenta o meu profeta com o meu sustento do céu. E eu posso sentir no meu espírito o anjo do Senhor visitando corações, lares e lugares, mentes, vidas que aqui estão desencorajadas com desafios que irão se apresentar. E Deus está dizendo, eu sou o teu sustento, eu sou tua força. E com a força do pão, Elias caminhou mais 40 dias e 40 noites. E com o sustento de Deus, é com o sustento do pão, que nós, corpo de Cristo, viveremos esse ano de 2025, vivendo o novo de Deus, vivendo a novidade de Deus, de cabeça erguida, de peito aberto, não porque somos bons, não porque dependemos de carros ou cavalos, mas porque dependemos do sustento de Deus. Esse é o desafio. Jesus está muito mais preocupado com aquilo que você se tornou do que aquilo que você conquistou. Quantas coisas nós conquistamos, mas sabe o que Deus está preocupado? Quem você se tornou no meio desses desafios. Se isso te aproximou de Deus, se isso te forjou. Porque bem a grande verdade é que a pós-modernidade e até o Evangelho tem vivido esse tempo onde nós parece, né, que Deus é corrupto, que nós damos e porque damos Deus tem que me dar. Se for assim, Deus é corrupto. Nós queremos provar para Deus a nossa performance, queremos provar a Deus o quanto a gente se entrega, o quanto a gente frequenta, o quanto a gente faz, o quanto a gente... Irmão, não é assim. A sua performance, a nossa performance não impressiona a Deus. Deus quer ver o quanto você depende dEle. O quanto você depende dEle nos dias difíceis. Porque, irmão, planejar, confiar, congregar, viver o Evangelho com tudo resolvido é fácil. Agora congregar, caminhar, viver o Evangelho com ausências, aí que é o grande segredo. Um dia, a minha filha mais nova, que não está aqui, estava viciada no GR, e ela estava fazendo a ginástica rítmica, e ela queria me impressionar a todo custo, e aí ela aprendeu a dar estrelinha, irmão, e era o auge para ela. Eu vou dar uma estrelinha. E aí parecia que todo lugar novo que ela queria ir, ela queria dar uma estrelinha, para me impressionar ou para impressionar quem estava ao redor. Chegou o ponto, pastor faz muito velório, não faz? Chegou o ponto de um dia eu chegar num velório, e ela deu uma estrelinha do lado do caixão. E nesse dia eu peguei ela e falei, como eu te amo, filha, vem aqui que eu vou te abençoar. E ela estava dando estrelinha. E aí ela chegava em casa já energizada e pulava. Pai, olha o que eu sei fazer. E pulava e dava uma estrelinha. Pai, eu sei dar uma estrelinha no sofá. Pai, eu sei dar uma estrelinha aqui. Pai, eu sei... E aí aquela coisa de pai meio olhando, meio trabalhando, meio desatento, meio tudo. Eu estava assim, tá, legal, Helena, legal. E ela pulando e mostrando o quanto ela era boa, mostrando a sua performance, mostrando o quanto ela entregava aquilo que ela estava aprendendo. E de repente, em uma estrelinha,
ela termina a estrelinha e bate o tornozelo na quina de uma mesa. E eu meio desatento, não vi, e ela grita, ai! E quando ela grita, eu pulo e paro tudo aquilo que eu estou fazendo e vou abraçá-la e acolhê-la. E aí ela chora no meu braço. Eu falo, filha, onde está doendo? Onde pegou? E ela mostra, e eu dou beijo e tal. E aí de repente, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Está vendo? Sua filha é você. É o meu povo. É a minha igreja. Enquanto vocês estão tentando mostrar performance e resultado, o quanto são bons, vocês não chamam a minha atenção. Mas no momento em que vocês colocam a sua fraqueza e dependem de mim, vocês chamam a minha atenção. Deus não vai se impressionar com quanto temos ou quanto conseguimos fazer, ainda que seja maravilhoso. O que de fato Deus quer de nós é que nós possamos depender dEle. Dependência e confiança. E nessa noite eu te convido a se colocar de pé. Se o louvor quiser vir aqui, para a gente terminar com um louvor bonito, e com autorização da liderança e do pastor, eu quero pedir para fazer uma oração. Amém? O quanto vocês dependem. O desafio é permanecer. O desafio é continuar. O desafio é confiar. Confiar que Deus irá fazer, mesmo quando faltar alegria, mesmo quando faltar recursos, mesmo no meio da crise. O desafio é se manter firme para poder acessar o novo de Deus. Porque Deus não é um mágico, Deus não é alguém que simplesmente vai acrescer coisas nas nossas vidas, porque nós de repente ganhamos a entrada de filho perfeito, não. Aliás, eu aprendi na minha longa caminhada que não há ninguém perfeito. Não há casamento perfeito, não há vida perfeita, não há pastor perfeito, não há igreja perfeita, não há trabalho perfeito, não há homem perfeito, mulher perfeita, não há pessoas perfeitas, mas há sim pessoas possíveis que decidiram viver um aperfeiçoamento. E quem gera esse aperfeiçoamento é o próprio Deus. Saiba, vocês receberão muitas ministrações. O ano está começando e Deus tem novidade de vida para cada um aqui, de maneira singular, única, ímpar. Mas você precisa encarar os desafios, viver independente das sensações, dos resultados, e mesmo que nada acontecer, não é porque não está acontecendo aqui que Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa e sobre a sua família. E você sabe, eu quero dividir um princípio que eu aprendi. O inimigo sempre vai operar em duas frontes. O inimigo vai operar sempre em pensamentos e sentimentos. Ele quer morar em duas fortalezas: pensamentos e sentimentos. Todos comigo? Ele vai trabalhar em sentimentos, ele vai trabalhar em pensamentos. Isso vai bagunçar a nossa coerência, porque o evangelho bagunça a coerência. Deus muitas vezes quebra os nossos pontos de apoio, e Ele vai sempre tentar firmar, se concretar em pensamentos e sentimentos. Mas há duas coisas que fazem isso acabar, dissipar. Quando o inimigo operar em pensamentos e sentimentos, irmão, tudo que nós precisamos é de presença e posição. Presença e posição. Presença muda tudo, e posicionamento muda tudo. Você quer viver a novidade de Deus? Você quer viver o novo de Deus? Esteja presente nos lugares que Deus te colocar, de corpo inteiro, de alma, em espírito. Esteja presente na obra, esteja presente na vida da sua família, esteja presente no seu trabalho. Espelhe o caráter de Deus aonde você estiver. Presença. Por que quando alguém vai embora da nossa vida, morre, o que a gente mais sente falta? Do dinheiro, do conforto? Não. A gente chora porque a gente não tem mais a presença. É por isso que quando Jesus foi, Ele falou: eu vou deixar a presença do Consolador, o Espírito Santo de Deus. E posição muda tudo.
Irmão, a posição é tudo. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu e desde novinho eu aprendi. Posição muda tudo. A primeira aula que você aprende no jiu-jitsu, eu não tenho essa orelha feia porque eu nasci assim não, igual o Shrek. É porque a primeira coisa que você aprende no jiu-jitsu é o quê? A cair, a manter a base. É o quê? Eu tô aqui em frente a alguém, se alguém me empurra, do jeito que eu tô aqui eu caio. Mas se eu só ponho um pé atrás, eu não caio mais. Eu não caio tão fácil, aliás. Porque quando... O que mudou? O estímulo é o mesmo. O que mudou foi a posição. Percebe? Que os ventos vão soprar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa. Mas se você manter a posição, irmão, o vento vai passar, tudo vai passar, e o que vai permanecer é Deus e a sua palavra se manifestando na tua história. Eu quero que você feche os olhos, eu vou orar por você. Deus, nós estamos aqui diante de corações sinceros, que querem, meu Pai, viver novidade de Deus, querem viver o novo de Deus. Meu Pai, eu sei que o Senhor tem um novo tempo para essa igreja, para essa casa, porque essa casa é tua, Pai. O maior interessado para que a obra de Deus se manifeste aqui é o Senhor. Meu Pai, seja a provisão e a proteção desse lugar, seja a provisão e a proteção dessas famílias, dessas pessoas, dessa casa, dos ministérios, de todos que estão aqui. Senhor, muda o quadro, meu Pai. Se manifeste no novo, se manifeste na ausência da alegria, se manifeste nas crises, se manifeste no desafio, se manifeste também, Senhor, na bonança, na calmaria, no resultado, Senhor, na vitória, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor se manifesta em tudo aquilo que o Senhor desejar, meu Pai. Eu profetizo sobre essas famílias, sobre essas casas, meu Pai, que estão aqui. Cada um aqui está representando o seu lar, sua família, seu casamento, seus filhos. Meu Pai, que uma porção e uma atmosfera de presença e posição esteja sobre eles, meu Pai. Nós sabemos, Pai, e nós não iremos mentir, meu Pai. O ano não promete só coisas boas. No pacote da vida tem muito desafio, mas todos eles serão vencidos com presença e posição. E a presença não é nossa, a presença é de quem está conosco, meu Pai. E a posição que nos mantém nela é o Senhor, meu Pai. Por isso, nessa noite, eu peço isso e abençoo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor.